E aí galera, beleza? Hoje a gente vai aprender de uma vez por todas a diferença entre morfologia e sintaxe. Morfologia vai estudar das classes das palavras, né? Que são 10 classes. E sintaxe vai estudar a função que essas palavras exercem no texto. Ó, imagina aqui, ó, que isso aqui é o texto, certo? A frase que você vai identificar. Então, quando se tratar de morfologia, você vai simplesmente dizer a qual classe gramatical, e visualiza aqui o exemplo. Essa pecinha aqui pertence. Então, um exemplo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um parafuso. Aí você vai ligar o parafuso para a classe gramatical o qual ele pertence. Isso aqui é uma porca. Você vai identificar que se trata de uma porca. Isso aqui é uma engrenagem, eu não vou mexer nela. Essas duas coisas aqui, elas são o quê? Elas são ferramentas. Então você vai pegar essas duas coisinhas e vai identificá-las. Elas são duas ferramentas. Entendeu como é que funciona? Aqui você só vai dizer a qual classe elas pertencem. E já aqui embaixo, que vai ser a sintaxe, você vai dizer qual é a função desse objeto que você já identificou. Então vai ficar assim, ó. O parafuso, ele serve para quê? Para parafusar. A porca, ela serve para ser parafusado. E a ferramenta, o martelo ele serve para bater. O serrote ele serve para cortar. E é aqui que as coisas vão se encontrar. Um parafuso, morfologicamente falando, ele é um parafuso, e sintaticamente falando, a função dele é de parafusar. Agora vamos voltar aqui para o nosso esquema. Aqui, imagina que agora o texto, né? Você vai fazer o que? Você vai identificar a qual classe gramatical pertence cada item desse daqui. Então vamos lá. Aprender. Aprender é um verbo. Então você faz o esquema. Também é verbo, tá? Vou ligar aqui. Muito. Muito é um advérbio. Muito é um advérbio. Depois a gente vai endossar cada classe dessa daqui, tá bom? É só para você aprender a diferença entre fazer análise morfológica e fazer análise sintática. Análise morfológica é só para você saber a qual classe gramatical a palavra pertence. A sintaxe é para você saber qual é a função dessa palavra no texto, tá ok? Então aqui, ó, bom é um adjetivo. Então o que foi que eu descobri? Que aprender é um verbo no infinitivo, terminado em R. Eu não vou nem falar dessas coisas não, para não confundir. Beleza. Aí também é verbo. Muito é um advérbio de intensidade, que depois a gente vai falar sobre essa classe, que é muito importante. E bom é um adjetivo. Se eu fosse fazer a análise sintática dessa oração, como é que seria? Aprender seria o meu sujeito. O vai ser o meu verbo de ligação.
Muito é o adjunto adverbial de intensidade. Adjunto adverbial de intensidade. E bom é o predicativo do sujeito. Bom é o predicativo do sujeito. Quando se tratar de morfologia, você vai dizer a qual classe gramatical a palavra pertence. Se ela pertence a essa, se é essa, se é essa. Quando for sintaxe, você vai dizer qual é a função dessa palavra. Então, uma mesma palavra, ela pode exercer função de sujeito e ser um substantivo. Ela pode ser um advérbio e, ao mesmo tempo, um adjunto adverbial de intensidade. Ela é as duas coisas. A diferença é que em morfologia é uma coisa e em sintaxe ela é outra. Beleza? Se gostou, compartilha o vídeo. Não esquece de deixar o gostei. E me segue aí para ver mais outros vídeos.